sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, iniciamos os nossos trabalhos. Solicito a vereadora Rosi Cristani que realize a leitura do versículo da Bíblia. Ele me invocará, e eu responderei. Estarei com ele na angústia. Livrai-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e mostrarei a minha salvação. Palavras do Senhor. Solicito ao vereador James Bray que ocupe a primeira secretaria ad hoc. Solicito ao primeiro secretário ad hoc, vereador James Bray, que realize a leitura dos ofícios 01 e 02 do gabinete da prefeita. Solicito ainda que seja realizada a leitura do ofício circular número 03, que trata da convocação da sessão extraordinária na data de hoje. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos nossos colegas vereadores. Cumprimentando também a população que se faz presente aqui na Câmara de Vereadores na tarde de hoje. Também os nossos espectadores através das redes sociais da Câmara Municipal. Ofício número 01 de 2025 do gabinete. A sua excelência, o senhor Marcos Antônio Cucars, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Canoinhas. Assunto: regime de urgência, projeto de lei. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, vem através da presença de Vossa Excelência, requerer aqui a tramitação e apreciação dos projetos de leis quais sejam: 1. Dispõe sobre o modelo de gestão e estrutura organizacional da administração pública municipal. 2. Cria emprego público no quadro do pessoal do Poder Executivo Municipal e dá outras providências. Dispõe sobre o emprego público no âmbito da administração direta e fundacional do Poder Executivo do município e dá outras providências. 4. Altera a Lei número 6.714, de 25 de abril de 2022 e dá outras providências. 5. Dispõe sobre a criação da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar para julgamento de infrações disciplinares previstas no artigo 482 da CLT e dá outras providências. 6. Dispõe sobre o plano de valorização da carreira dos profissionais do magistério regidos pelo regime da consolidação das leis do trabalho, CLT, e legislação municipal correlata ao emprego público e dá outras providências. Ocorra em regime de urgência, bem como nos termos do artigo 22, inciso 3 da lei orgânica desse município. Convocar 2 reuniões extraordinárias para o dia 8 de janeiro 2025, às 15 horas, para a primeira e segunda votação dos referidos projetos de lei. Juliana Maciel Opp, prefeita. Ofício número 2, 2025, do gabinete. Para sua excelência, o senhor Marcos Antônio Cucars, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, o assunto: regime de urgência, estudo do impacto financeiro. Senhor presidente, cumprimentamos cordialmente e venho através de Vossa Excelência encaminhar o estudo do impacto financeiro referente aos projetos de leis complementares dos números 01/2025 e 02/2025, quais sejam: dispõe sobre o emprego público no âmbito da administração direta e fundacional do Poder Executivo do município e dá outras providências. E cria emprego público no quadro de pessoal do Poder Executivo Municipal e dá outras providências. Sendo que havia para o momento, colocamos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários. Juliana Maciel Opp, prefeita. Ofício circular número 3, 2025, do dia 7 de janeiro de 2025, aos senhores vereadores. O presidente da Câmara de Vereadores de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso das prerrogativas constantes na lei orgânica municipal, combinado com o artigo 51 do regimento interno da Casa, convoca os senhores vereadores para a realização de sessão legislativa extraordinária, a realizar-se no dia 8 de janeiro de 2025, às 15h30, no plenário desta Casa Legislativa, destinado a deliberar sobre projetos de leis em regime de urgência solicitados pelo Poder Executivo por meio dos ofícios do gabinete já lidos anteriormente. Era isso, senhor presidente.
Por se tratar de sessão extraordinária, passamos diretamente à ordem do dia. Senhor presidente. Sim. Solicito seja colocada em deliberação do plenário a inclusão em regime de urgência do projeto de resolução 1/2025, que altera a resolução número 825, de 21 de dezembro de 2001. Solicito ainda a inclusão da ordem do dia para a primeira votação do projeto de resolução 1 de 2025, bem como a realização de sessão extraordinária da data de hoje para a segunda votação de todos os projetos pautados votados em primeira votação nessa sessão extraordinária. Coloco em deliberação do plenário a inclusão em regime de urgência do projeto de resolução 001 de 2025. Está em discussão? Senhor presidente. Sim. Boa tarde, senhor presidente, vereadores, boa tarde aos funcionários da casa, ao público que nos acompanha aqui presencialmente e ao público que nos acompanha pelas redes sociais. Desde já eu gostaria de deixar claro o meu posicionamento aqui nessa Casa de Leis. Deveria ser uma casa realmente de leis, mas na data de hoje eu quero dizer que eu sou totalmente contrária à forma como que estão sendo feitas as coisas, a toque de caixa, no estalar de dedos, inclusive esse projeto de resolução que está sendo feito para alterar o regimento interno, sem sequer... Eu gostaria de me manifestar contrária a essa sessão extraordinária da forma que está sendo feita, a esse projeto de resolução para alterar o regimento interno. Esse regimento interno ele vai ser alterado para facilitar. Por quê? Porque hoje nós não temos nenhum primeiro nem segundo secretário na mesa, porque os vereadores querem fazer parte das comissões também. Então, a alteração que vai ser feita... A alteração a ser feita nesse regimento é para que os vereadores apenas aceitem assumir os cargos de primeira e segunda secretaria, depois que for alterado o regimento, para que eles possam participar das comissões. Ou seja, é um jeitinho que está sendo dado para ter maioria nas comissões, ter maioria aqui também. Então, eu me posiciono contrária a isso que está acontecendo aqui hoje. Seria isso, senhor presidente. Senhora vereadora, então, segundo o artigo 228 do regimento, a gente gostaria das manifestações de não se manter para que sejam mantidas as manifestações somente após a fala dos vereadores. Coloco em deliberação do plenário a inclusão em regime de urgência do projeto 001 de 2025. Está em discussão? Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Desaprovo. Está aprovado. Está aprovado. Está aprovado. Questão de ordem. 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 Se não mantiver a ordem, será suspensa a sessão. A sessão está temporariamente suspensa. Senhor presidente. Suspende por 10 minutos.
Suspenda a sessão por 10 minutos por questão de ordem. A sessão está suspensa por 10 minutos. Esse aqui agora. Coloco em deliberação do plenário a inclusão na ordem do dia para a primeira votação do projeto de resolução 001 de 2025. Está em discussão. Já foi discutido durante o pedido de adição. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. 5-3 está incluído na ordem do dia. Está aprovada a inclusão pelo placar de 5-3. Esse aqui. Questão de ordem. Coloco em deliberação do plenário a inclusão, a realização de sessão extraordinária para a segunda votação dos projetos abaixo citados. Está em discussão, senhor presidente? Sim. Senhor presidente, a discussão é para uma extraordinária ou duas extraordinárias? Essa é a solicitação para que o plenário delibere a realização de uma segunda sessão extraordinária. Seria para votar hoje todos os projetos em primeira e segunda discussão. Contra a Constituição. Sou contra. Senhor presidente? Senhor presidente, está em votação. Senhor presidente? Os vereadores que aprovam, que permaneçam como estão. Senhor presidente? Os contrários que se manifestem. Senhor presidente? Senhor presidente, eu também sou contra, né? E... o senhor não pediu a questão da palavra. Também sou contra, senhor presidente. Então, tá bem. Continuando, está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Por 5-3 está aprovada a realização da segunda sessão extraordinária. Pelo questão de ordem, está aprovado a realização de sessão ordinária. Votação única. Votação única. Coloco em discussão em votação única o projeto de resolução 01 que altera a resolução número 825 de 21 de 12 de 2021, de 2001. Está em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. 5-3 está Questão de ordem. Por 5-3 está aprovado o projeto de resolução 01. Questão de ordem. Coloco em discussão e primeira votação o projeto de lei número 01 de 2025, que altera a lei número 6.714 de 25 de 4 de 22 e dá outras providências. Senhor presidente. Senhor presidente? Sim. Teve uma questão que foi mandado para nós no grupo das comissões os links com números trocados. Então, se o senhor puder especificar qual é esse projeto, porque não está
de acordo com o que eu tenho aqui. E se trata da alteração da Bolsa dos Estados. Essa alteração, vereadora, corresponde às atribuições dos estágios, da carga horária dos estudantes matriculados nos cursos superiores. E altera também o valor do vencimento dos estagiários do município. Esse projeto de lei, não concordo que seja um regime de urgência também, porém eu não vejo que ele seja um projeto de lei que vai ter grande interferência em relação aos estagiários. Então, nesse sentido, eu não vou me opor à votação desse projeto de lei em relação aos estagiários. Obrigada, senhor presidente. Continua em discussão. Mais algum vereador interessado? Senhor presidente. Sim, vereadora Cátia. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, servidores da casa, demais vereadores, internautas e o público que nos acompanha. Confesso para vocês que hoje não é a estreia, né, como vereadora que eu imaginava, né? Esperava que nós tivéssemos tempo, né, de analisar, de avaliar os projetos. Como a vereadora Tati bem colocou, realmente o estagiário ele é um funcionário de excelente qualidade, né, função extrema importância para os nossos serviços. Não são pontos que alteram, né, não tem grandes alterações. Também deixo claro que o meu posicionamento é favorável sobre esse projeto, único projeto. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade. Está aprovado. Está aprovado. Questão de ordem. Está aprovado por unanimidade o projeto número 01 de 2025. Vou deixar aqui que deu mudar. Coloco em discussão e votação, primeira, o projeto de lei 02 de 2025, que dispõe sobre a criação de comissão de processo administrativo para julgamento das hipóteses de justa causa prevista no artigo 482 da CLT e da outras providências. Está em discussão? Senhor presidente. Sim. Gostaria de explicar para a população sobre o que exatamente se trata esse projeto. Por questão de ordem, para poder explicar o que é isso, eu preciso falar de outros dois projetos que estão em discussão hoje. Existe um projeto que está dispondo sobre o emprego público, ou seja, ele está dizendo, né, que vai haver empregos públicos, então, se aprovado esse projeto, e que os contratados serão empregados pela CLT. Então, seria um outro regime. Não vai mais haver, nesses projetos aqui, concurso público para a prefeitura para cargos efetivos e estatutários. O que causa um prejuízo, como já foi falado pelo ofício do ICEPREV. O que acontece? Esse projeto em discussão agora, ele é um projeto para criar uma comissão, tá? Essa comissão será de 5 a 9 membros, todos nomeados pela prefeita, ou por quem estiver né, à frente do Poder Executivo. E o que acontece? A prefeita vai nomear do jeito que está a lei hoje. De 5 a 9 funcionários, não fala se são efetivos ou não, tá? E esses 5 ou 9 funcionários, depende de quanto que ela quiser, vão fazer uma sindicância para decidir se aquele funcionário contratado pela CLT vai ganhar uma demissão por justa causa ou não. Isso dispõe esse projeto. Além disso, se esse funcionário contratado via CLT, né, fizer algo que não seja em bom tom para os olhos de quem estiver à frente da prefeitura, for demitido, vai caber um recurso. Tem prazo de 15 dias para recorrer. Quem vai analisar o recurso também é a prefeita. Dessa forma, eu já deixo aqui meu posicionamento totalmente contrário a esse projeto de lei na forma que está. E eu digo na forma que está porque a gente não teve tempo de propor emenda. Né? Não deu tempo, porque hoje a gente teve reunião de manhã, teve reunião à tarde, e esse projeto chegou para nós ontem, depois das 17 horas. Por isso, eu gostaria, e eu solicitei em reunião de comissões, para que fosse aberto o prazo regimental, o nosso regimento interno, que deveria ser respeitado em todas as situações, prevê um prazo de 5 dias para as comissões analisarem os projetos em regime de urgência. Primeiro, não concordo que esse projeto seja em regime de urgência. Segundo, estão desrespeitando esse prazo também, então eu voto contra. Seria isso.
Está em discussão. Mais algum vereador interessado? Vereador Ivan. Questão de ordem. Questão de ordem. Questão de ordem. Vereador Ivan. Boa tarde a todos. Boa tarde. Questão de ordem. Boa tarde a todos, presidente e demais edis, a nossa comunidade que nos acompanha hoje. Não me perdi. Pelo amor de Deus, gente, ou nós vamos fazer o trabalho que tem que ser feito, discutir as ideias, que é para isso que a gente está aqui, ou senão vai ficar só esse tipo desse jogo, a gente não vai para frente. Pessoal, não foi bem assim. Vamos lá, pessoal, sobre esse projeto em específico. Lá no próprio artigo... segundo estabelece que é de 5 a 9, dentre empregados e servidores públicos funcionários, garantindo imparcialidade. Ademais, tem o julgamento do relatório final pela prefeita, tá? Então, ou seja, os membros vão fazer o relatório e a prefeita compete a julgar. Como é hoje? Hoje, aqui, todos os processos de sindicância e PAD do município, que é o processo administrativo disciplinar, funciona dessa maneira. É feita a investigação, é dado o direito ao contraditório, da mesma maneira. Só que aqui nós estamos tratando especificamente sobre os empregos públicos, somente. E vamos utilizar o mesmo artigo que a CLT estabelece, que é o 482. Então, a pessoa, para vir a ser julgada ou responder esse processo, ele tem que cometer alguma daquelas faltas do artigo 482. Nós não estamos criando a roda. Tá? É bom que se estabeleça isso, é bom que se verifique todo isso para que a gente não caia no ostracismo de dizer que eu sou contra, mas por quê? Sabe, a gente tem que manter, porque a ideia de todos esses projetos aqui, gente, não é para A, ou B ou C, nós estamos pensando aqui no desenvolvimento de Canoinhas e nós vamos continuar todos. Pessoal, eu digo catedraticamente a todos aqui, eu nunca dependi de política e hoje não dependo também de política, tá? E por isso, desde 2014, como eu fui procurador aqui do município, conheço da realidade e sei as necessidades que o município tem. Então não é uma imposição unilateral ou alguma menção que seja, porque não houve, só houve apresentação de um lado da história e vocês não estão dando oportunidade para fazer o contraponto. Então como é que faz? Tá, questão de ordem. Ademais, isso aqui é só uma organização, tá? Da possibilidade da criação do processo administrativo para julgamento na hipótese de demissão. Somente isso. Satisfeito. Continue a discussão. Senhor presidente. Vereadora Kátia. Vereador Ivan, com todo respeito à sua história política e tudo, então, se o senhor teve esse tempo todo para ler esse projeto, fico bem feliz, mas eu recebi esse projeto ontem, 17 horas e 7 minutos. Então, nem eu e nem os colegas vereadores, nós tivemos tempo de ler, né? E se o senhor teve todo esse tempo, muito bom, e aí, então, o senhor também pode dizer que ele não é um projeto que tinha que estar aqui nessa casa em caráter de urgência. Porque os nossos eleitores, eles tiveram minimamente 45 dias, gente, para ir lá, conhecer a minha história, a história da Tati, do Ivan, de cada um de nós, e nos escolher enquanto seus representantes aqui na Câmara. E nós não estamos tendo nem 24 horas para apreciar um projeto que modifica toda a estrutura da Prefeitura, né? Então, nós não temos
Não é inadmissível que essa casa aceite, gente, esse projeto com regime de urgência. É inadmissível. Então, nós temos que nos posicionar contra, e me admira demais a fala dos demais vereadores que não tiveram o privilégio, como teve o senhor Ivan, de apreciar esse projeto com tanta rapidez e votar ele a favor. Me admira, senhores, né? Focando na questão do projeto em si, que fala da sindicância, em nenhum momento fala aqui que os efetivos serão, ou que os servidores não serão os comissionados, né? Fala que servidores públicos, funcionários. Isso significa que pode ser um comissionado, não há nenhuma qualificação dessa comissão de sindicância. A comissão de sindicância precisa ser um órgão independente, deliberativo, técnico, porque ele vai julgar atos cometidos pelo seu servidor. Então, eu sou contra, assim como sou contra a entrada desse projeto em regime de urgência, porque realmente, se vocês forem ler, a gente não tem um item a não ser acomodação de cargos de confiança em cargos que vão ser criados aqui, dos quais nós falaremos adiante. Fora isso, não há motivo para ser votado de urgência. Ou seja, então, no meu ponto de vista, não tem motivo de urgência nesses projetos. Sou contra e reafirmo o meu parecer. Em relação às sindicâncias, a deliberação da comissão é da prefeita, a resposta final é da prefeita, e os recursos serão julgados por quem? Pela prefeita! Contra, absolutamente contra. Continua em discussão, senhor presidente. Senhor presidente, só uma menção que vale a pena citar. Vereadores, não será permitida a segunda discussão. Senhor presidente. Não é permitida a parte durante a... Senhor presidente. Vereador César. Eu também queria me opor aqui. Eu também sou contra, né, a tudo que está acontecendo isso daqui hoje, como a nossa vereadora Kátia falou ali agora há pouco para nós, que nós não tivemos tempo para ler todos esse projeto. Eu quero aprender com esses vereadores que aprenderam a ler tão rápido e deduzir as coisas tão rápido dessa maneira. Porque, pessoal, eles, né? Isso, eles, todos nós temos famílias, é difícil, né? É difícil a você ver, e ainda todo o poder legislativo está nas nossas mãos e na mão deles também. Na reunião ali, logo ali atrás que nós tivemos, na sala de reuniões, vereadores falaram ali, que nem o nosso amigo Ivan Kraus, o vereador Ivan Kraus, falou que não precisa da política para viver. Então, me desculpa, mas ele está no lugar errado. Eu acho que aqui questão de ordem. Eu acho que aqui nós temos que ver o futuro de Canoinhas e ver principalmente o futuro da educação, os professores. Então, assim, pessoal, eu acho que nós temos que ter tempo, assim como vocês têm que ter tempo. Veja, acabou o ano 2024 agora, e já soltaram essa bomba, né, vereadores novos. Como é que nós vamos ficar? Ficamos tudo assustados, porque é muita coisa, é muita informação para todos nós não tivemos nem tempo de saber sobre todos os projetos. Então, senhor presidente, eu sou contra também e quero... É isso daí, senhor presidente. Acho que seria isso. Indignação. Estou indignado, assim como vocês estão também. Obrigado. Vereador Ivan, como questão de ordem, como o vereador Ivan foi citado nominalmente, ele pode pedir uma parte. Vereador Cezão, só para menção, a menção de que eu não preciso da política para viver significa, primeiramente, que eu estou aqui para desenvolver um bom trabalho para Canoinhas e deixar um legado. Tá? Em razão disso, e por mais que tenha divergências de opiniões, muito se foi estudado para que isso fosse aprovado hoje, fosse posto em votação e possivelmente aprovado. Era isso, presidente. Questão de ordem. Pergunta, tem mais alguém que quer discutir? Mais alguém para discutir o projeto? Não havendo mais questão de ordem,
Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão ou os contrários que se manifestem. Aprovado por 5 a 3. Aprovado por 5 a 3. O projeto está aprovado por 5 a 3. Questão de ordem. Coloco em discussão e primeira votação o projeto de lei número 03, que dispõe sobre o plano da valorização da carreira dos profissionais do magistério, regidos pela CLT e legislação correlata ao emprego público e da outras providências. Está em discussão. Senhor presidente, com a palavra, vereadora Tati. eu quero deixar claro novamente aqui, né, a falta de tempo hábil, inclusive para conversar com professores sobre essa situação. Até agora, todos os professores com quem eu conversei e que conseguiram ler, né, esses projetos de lei de forma extremamente rápida, né, se sentiram desrespeitados, tá, por não terem participado dessa formação, desse projeto de lei, e muito menos poder discutir. Não foi consultado o sindicato, não foi. A presidente do sindicato está aqui para afirmar que não foi consultado. Então, novamente, está sendo mexido com a vida das pessoas, a toque de caixa, inclusive de forma, repito aqui, e o doutor Ivan, também advogado, deve saber, de forma inconstitucional. Nós já tivemos recomendação do Ministério Público aqui nessa casa para não fazer aprovação em primeira e segunda extraordinária no mesmo dia. Então, novamente, eu falo aqui, está errado e eu sou contra. Questão de ordem. Mais alguém que queira discutir? Senhor presidente, Vereadora Kátia. eu me lembrei agora de uma coisa, e vocês sabem qual que é o meu instrumento de trabalho, né? Como é que eu me visto para trabalhar? Jaleco. E eu já vi nessa casa de leis pessoas botando jaleco e dizendo que respeitam os professores. E o que eu vejo hoje? Um projeto sem nenhuma capacidade de avaliação, tempo hábil, discussão, sendo colocado, perdoem-me o termo, umas goela abaixo, né, presidente? Para que a gente vote. Então, pessoal, vamos analisar, né? Eu acho que vereadores, vamos analisar isso com calma, vamos pensar isso, analisem cada um dentro das suas capacidades técnicas, né? Não é, eu volto a dizer, não é um projeto para ser discutido e aprovado em sessão extraordinária, sem tempo de discussão, sem a participação dos colegas professores. Sou contra, absolutamente contra. Continua a discussão. Senhor presidente, esse projeto, Vereador César. esse projeto está dificultando, né? Está dificultando o futuro, né? O futuro do aprendizado de todas as nossas crianças, e quem é pai, né, sabe que está prejudicando muita coisa. E mais uma vez eu coloco aqui que nós precisamos de tempo. E eu quero que os professores, muitos professores não puderam estar aqui também hoje, com certeza eles estariam aqui, porque não tiveram tempo também. E a vida é corrida para todo mundo. Então é isso, presidente. Somos contra. Continua a discussão. Senhor presidente. Senhor presidente. Vereador James Blay. Questão de ordem, vereador James Blay. Questão de ordem. Boa tarde, pessoal. Eu estou desde o início ouvindo tudo. Queria primeiro dizer boa tarde novamente a todos. Tenho muitos colegas aqui. Gente, eu vou pedir com toda a educação para vocês. Vocês podem se manifestar depois, mas deixa eu terminar de falar. Só isso. Eu peço para vocês isso. Depois vocês podem me vaiar, podem não concordar, como é o direito democrático de todos nós. O que eu quero falar? Pedir, nessa minha fala aqui, um pouco de calma, porque eu tenho colegas, eu tenho amigos aqui, e eu escutei gente me chamando de vagabundo, entendeu? Lá no fundo. Então, assim, eu acho desagradável, porque nós temos que manter um nível, ainda mais que aqui tem um grupo de professores. Então, quando eu estou falando agora, tem gente me vaiando, tem gente que me conhece, mas eu nem falei. Então, dá o tempo necessário. Tá, então vamos lá. Vamos lá. A gente está aqui para discutir um regime de urgência, como está sendo colocado. Nós somos vereadores convocados para estar aqui. Tem gente que nem está.
Mas nós, 9 vereadores, estamos aqui tentando ouvir o que vocês falam daí, muitos gritos, bravejos, mas a gente quer ouvir e entender o que vocês estão sabendo dos projetos de lei, né, o que não estão sabendo, e, claro, dentro do direito de vocês e do que os outros vereadores colocam, que não teve tempo para ler, enfim, se justifica a fala deles. Agora, dentro do que nós pudemos ler nesse tempo, e não estou dizendo que nós lemos tudo, óbvio que não, mas posso concluir? O senhor, posso concluir? Questão de ordem. Eu posso concluir? O senhor que está exaltado lá, se acalma. Nós estamos debatendo, conversando, não sei por que eu estou nervosismo. Calma, cara. Quem que disse que eu não li? Quem que falou? Ei, como eu não li, pô? Não. Questão de ordem. Diga que você vai pedir para quem estiver muito exaltado. Pessoal, vou pedir para vocês a colaboração, eu não consigo falar. Ô, gente. Deus, vai ter que pedir para... Senhor presidente, tá difícil, a gente quer manter uma fala, não consegue concluir. Então, assim, gente, aonde que eu me ative para olhar que realmente é a preocupação que muitas pessoas me procuraram, que são os colegas professores, e muitos professores que são aposentados, preocupados com as suas vidas. Mas o que a gente viu aqui é que ninguém vai deixar de receber a sua aposentadoria. Não diz, tá? Agora, em relação aos professores ACTs, que é o que se aplica aqui, vai haver sim o concurso para que as pessoas ingressem e trabalhem para que recebam o piso. E há uma discussão futura, sim, de conversa com a prefeita, que inclusive nós tivemos, para que seja valorizado o professor ACT de uma forma gradativa, só que há alguns compromissos que os próprios vereadores sabem aqui de questão orçamentária, né? E aí hoje o que acontece com o professor ACT, né? Questão de ordem. O professor ACT, a partir dessa regra que está sendo colocada aí, ele vai conseguir ter inclusive o FGTS, coisa que não tem hoje, tá? Outra questão também que nós elencamos aqui, que até coloquei nas redes sociais, que alguém ventilou alguma coisa que me perguntaram, eu estou colocando porque foram algumas perguntas que me fizeram, que o professor ACT ia deixar de existir, que as leis iam ser revogadas. Não, isso está mantido. Não mexe também na carreira do magistério dos professores efetivos na 038. Isso é uma garantia, não está sendo discutido isso. Tá? Porque ele foi cortada a fala dele. Cara... senhor presidente, eu gostaria de concluir. Vereador, só deixa eu pedir assim, ó, a partir do momento que a gente pedir a questão da ordem, né, tá o direito da palavra do vereador, a gente vai pedir para que se retire do recinto. Ok. Nominalmente, para não tratar todos da mesma maneira. Gente, continuando, algumas pessoas que nos procuram para conversar vêm de forma educada e a gente consegue esclarecer, como eu esclareci para muitos hoje. Mas algumas pessoas, elas acabam não querendo entender e dificultam um pouco as coisas. Agora, direito de vocês a livre manifestação, de não concordar, ok. Mas também vocês podem julgar as pessoas que estão aqui, que nós somos os vereadores, mas com uma forma respeitável. Então, o que eu vejo aqui que é lamentável essa discussão da forma democrática, é a primeira vez que eu sou vereador, é a primeira sessão que nós estamos. Né? Questão de ordem, prorrogo a fala do vereador por 2 minutos. Gente, só quero dizer o seguinte, o que eu comentei com os nossos colegas aqui. Nós vamos votar com segurança, porque nós recebemos também ontem, como ela falou, não tivemos privilégio de olhar, só que nós conseguimos ter acesso à prefeitura e quem ajudou a construir isso foram os próprios funcionários da prefeitura que ajudaram a construir o projeto. Tá? Algumas secretarias participaram e fizeram sugestão de algumas coisas. Estão aqui os outros vereadores que podem confirmar isso. Então, que ajudaram a construir todos esses projetos que estão aqui.
O objetivo disso é que a cidade comece a ter um atendimento melhor público, e às vezes as pessoas olham o valor final da situação, que está sendo criado mais cargos comissionados, né? Que às vezes muitos ficam bravos com essa situação. Mas vamos colocar um ponto numa coisa que está sendo criada, que são muitos cargos para a área da saúde, que a própria vereadora citou aqui. Nos postos de saúde, sim, vai ter a pessoa, o coordenador, o diretor que vai ter lá, que é um comissionado, que possa, sim, atender. É como se fosse uma escola, gente, sem diretor. Já pensou uma escola sem diretor? Os postos de saúde não tem. Tá? Esses diretores que estarão lá, você que é atendido no seu posto de saúde, na sua unidade de referência, você tem para quem reclamar já de eventual mau atendimento, por exemplo. Tá? Diretamente ali. Essas são algumas das explanações que eu queria dar para vocês. Eu fico à disposição de todas as pessoas que queiram conversar comigo no particular, para não se estender muito por causa do meu tempo ali, e coloco sempre assim de forma respeitável a todos que podem me procurar, a gente troca ideia. Tá certo? Agradeço a compreensão. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Continua em discussão. Está em votação o projeto 03. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Os contrários... Vereadora Rosi? Vereadora Rosi? Boa tarde a todos, especialmente aos meus colegas, professores aqui presentes. Então, tudo que é novo assusta, inclusive eu, né, a primeira vez ocupando essa cadeira, estou assustada. Mas então, aprendi ao longo da minha vida com meu pai que todo mundo tem razão. Aqui não tira a razão e a revolta de nenhum de vocês. Até eu sou revoltada, porque eu queria que fosse de uma forma diferente. Questão de ordem. Então, eu conversei e discuti com várias pessoas, até mesmo fora do nosso município, como resolver essa questão. Então, quando muitos municípios adotaram esse sistema desse instituto, né? Santa Catarina tem 90 municípios que adotaram. Hoje perdura 4, 5 municípios com o Instituto do ICIPREVIT. Vocês têm toda a razão, tem que ser estudado, tem que ser batalhado, mas vocês têm que entender que a vida, ela tem uma linha de tempo. Aqui nem tudo pode ser resolvido assim de um momento tão rápido como já as colegas citaram. Mas hoje, no momento, o que a gente pode ver e analisar? Quando foi criado, quando a gente participou do Instituto, era tudo uma maravilha. Quando foi implantado a 038, foi dado também um tiro no pé. Então, nós temos que ter calma, cautela. Eu estou à disposição de ouvir o povo, né, de respeitar a opinião de vocês, e estou aqui... Questão de ordem. Estou aqui para isso, né, para ajudar. Talvez, claro que eu tenho que ter uma posição, porque a gente não pode agir sozinha, né, mas... Questão de ordem. Então, gente, muitas pessoas falaram, vai perder a essência. Não vou perder, porque eu sou honesta e porque não é só a educação. Tem muitas coisas, não é só os funcionários da educação que vão depender do sistema, né? Então, é uma coisa que nós temos o receio de que não se sustentem. Como o contador da prefeitura foi chamado ali, até ali eu citei que ele deveria vir fazer essa explicação a vocês. Ele explicou para nós, os vereadores ali na sala, como que é e como que funciona. Até eu falei, é você que tem que ir lá na tribuna e explicar isso à população.
o contador, né? Que é ele que lida com números e dados. Não. Então, eu fico à disposição de vocês. Podem me procurar. Vocês têm uma grande aliada. Questão de ordem. Questão de ordem. O pessoal fala vote contra, mas vocês somaram quantos vereadores nós somos? E não é eu. Pessoal, calma. Questão de ordem. Questão de ordem. Eu li, eu estudei, eu entendi que o sistema não vai conseguir manter nós. E nós não vamos perder os nossos direitos. E vai sair o concurso. Vai sair o concurso. O concurso vai acontecer de outra forma, como é nas outras, que já foi estudado através da CLT, vão ter direitos iguais, vão ter fundo de garantia, vão ter férias, vão ter 10º. Os professores não vão sair perdendo. E nós os mais Questão de ordem. Nós, os professores mais antigos, não vamos perder nada, gente. Nós não vamos perderam, mas entraram e vão ganhar. Nós não vamos perder nada, nem os antigos e nem os novos. E vai ter o concurso, através da CLT, vai ter, gente. Vereadora, então, se a vereadora quiser continuar a palavra, a gente teve 2 questões de ordem, a gente pode prorrogar o tempo por mais 2 minutos. Eu estou à disposição para conversar com vocês. Como eu já falei, tudo muda. Não adianta eu votar numa coisa que eu sei que não vai dar certo lá para frente, gente. Gente, vocês têm que se acalmar. Nós não vamos perder nossos direitos. Não vamos, de forma alguma. Questão de ordem. Nós não vamos perder direitos nem os antigos e vai ter o concurso, que vai ser através da CLT. Questão de ordem. Seria isso, presidente. Senhor presidente. Senhor presidente, eu só gostaria de pedir ao senhor uma parte por questão constitucional, como prevê o nosso regimento, pode ser concedido por questão de ordem. É apenas para um assunto pontualmente constitucional. Pode liberar 2 minutos para a questão de ordem. Agradeço, senhor presidente. Apenas gostaria de pedir para que os vereadores se atentassem, né? A vereadora Rosi acabou mencionando que nós não fazemos nada sozinhos, porém, constitucionalmente, cada um desses vereadores tem o direito de decidir por si próprio e, constitucionalmente, eu gostaria de lembrar aqui também que a Constituição garante a divisão, a separação dos poderes. Portanto, a Câmara e cada um dos vereadores deve votar de acordo com a sua consciência e não conforme a Prefeitura decide. Seria só isso para a questão constitucional. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Por 5 a 3, está aprovado o projeto. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei complementar 01 de 2025, que dispõe sobre o emprego público no âmbito da administração direta e fundacional do Poder Executivo do município e da outras providências. Está em discussão? Senhor presidente. Vereadora Cátia. Senhor presidente, gostaria de utilizar-me rapidamente do meu tempo aqui para ler um ofício que nós recebemos do ICEPREV como moção.
Ele cita aqui vários projetos de lei, eu vou me atentar a algumas coisas apenas para que a gente possa ganhar tempo. Então, os projetos mencionados tratam da criação de emprego público sob o regime de CLT na estrutura organizacional municipal, substituindo, em muitos casos, os cargos ocupados por servidores estatutários. Essa proposta foi apresentada sem qualquer consulta prévia ou estudo de impacto acerca das consequências financeiras e atuariais para o Instituto Canoense de Previdência. É importante ressaltar que os empregos criados contribuirão para o regime de previdência social e não mais para o ICPREV, enfraquecendo a base construtiva do regime próprio e, consequentemente, afetando a sustentabilidade ao longo do prazo. Além disso, a substituição de servidores estatutários por empregados regidos pelo CLT implica na perda da estabilidade funcional, o que pode comprometer a qualidade e a responsabilidade dos serviços públicos prestados à população, com destaque para o plano de carreira do magistério. Ademais, enfatizamos que os impactos dessas medidas não foram discutidos com os conselhos administrativos, Conselho Fiscal do Instituto de Previdência, e poderão gerar consequências negativas significativas nas contas do município, especialmente em relação à atualização do cálculo atuarial no futuro. Assim, destacamos que, no caso de extinção do regime próprio, o município deverá assumir a responsabilidade pelo pagamento dos benefícios concedidos durante a vigência do regime e os que tiveram os requisitos implementados antes da extinção. Então, diante disso, os conselhos manifestam a sua contrariedade à tramitação dos projetos de lei mencionados, solicitando que amplamente discutidos com suas partes envolvidas, inclusive solicitando a realização de uma audiência pública antes de qualquer aprovação de projeto. Pessoal, discordo quando a vereadora Rosi fala que nós não teremos prejuízo enquanto servidores públicos. Sim, teremos. Teremos a nossa aposentadoria garantida? Sim, teremos, a partir do momento que nós entrarmos na justiça, e aí quem vai pagar de novo vai ser a prefeitura, né? Conforme, como a senhora disse, foi nos aplicado agora anterior. E aí nós vamos ter o mesmo calo de precatórios que vem rolando, vem falando. Então, a mudança no modelo de contratação, ela altera significativamente aquilo que rege o servidor público, né? A qualidade do serviço do servidor público também. Porque qual é o interesse em se manter dentro de um serviço público se você não tem um instituto que te dê seguridade, se você não tem uma garantia de aposentadoria, né? Então, nós precisamos rever isso. Volto a dizer, precisamos retirar esses projetos de urgência. Nós podemos estar aqui feito 3, né? Falando aqui, mas, gente, isso é ridículo nós estarmos aqui sendo afrontados e discutindo isso numa coisa que nós não precisamos estar aqui. Como disse a Tati, inconstitucional, nós temos que trabalhar e debater isso, e daqui a pouco nós vamos estar de novo debatendo calos orçamentários, falta de previdência e tudo. Eu acho que falta o quê? Falta diálogo, né, gente? E eu acho que isso tudo é possível desde que se tenha, como o vereador James disse, respeito, né? Mas eu não me senti respeitada enquanto vereadora, tendo que aprovar ou avaliar, aprovar não, porque eu não aprovo, e vocês podem ter, né, garantia disso, tendo que apreciar esses projetos desta forma. Mais alguém que queira discutir? Senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria apenas de ressaltar novamente, né, parágrafo aqui, uma parte muito importante dessa moção. Eu sei que tem gente que fala que é contra o ICPREV, que o ICPREV não vai se manter, né? Existe sim, todos nós sabemos que existe uma situação que precisa ser analisada em relação ao ICPREV. E, pelo que sei, mas eu não tive acesso, porque está ficando bem difícil nós termos acesso a alguns documentos, mas pelo que eu fiquei sabendo, né, de uma pessoa, não vou citar nomes para ela não ser perseguida politicamente, porque corre o risco, mas uma pessoa ali dentro da prefeitura me informou que o Tribunal de Contas tem solicitado que a prefeitura faça concurso público para equalizar o déficit. Concurso público que, se aprovadas, uma já foi aprovada, né? Mas, enfim, se for aprovado pela CLT, o concurso público dificilmente vai existir. Então, a longo prazo, gente, a longo prazo, e temos que pensar a longo prazo,
porque nós temos, vocês têm filhos, temos crianças na família que vão crescer nesse município. Então, nós temos que pensar a longo prazo. Nosso cargo aqui é passageiro. Mas os reflexos do que fazemos aqui vão ecoar por muito e muito tempo. Então, quando o ICEPREV menciona que a preocupação é a mesma preocupação que eu tenho, senhores. E eu quero ler aqui só um pouquinho para vocês, aonde fala que destacamos que, em caso de extinção desse regime, que seria do ICEPREV, em si, esse regime pelo ICEPREV, o município deverá assumir a responsabilidade pelo pagamento dos benefícios concedidos durante a vigência do regime e os que tiveram os requisitos implementados antes da extinção. Ou seja, de qualquer forma, não havendo o concurso, né, e abrindo as funções aí por cargo seletivo, vai haver lá na frente também um problema gigante para o município. O que eu quero dizer aqui com isso? Nós temos um projeto de lei na nossa frente, extenso, polêmico e que vai mudar muito a vida das pessoas. Como que nós vamos votar isso sem ouvir quem trabalha com isso diariamente? Como que nós vamos votar isso sem conversar com os conselheiros do ICEPREV, sem conversar com o sindicato que representa os funcionários? Nós não estamos lidando com a vida de funcionários públicos que são números. Né? Não são números, são pessoas que têm suas famílias e que devemos ter responsabilidade com eles. Eu não me sinto segura para votar esse projeto hoje do jeito que ele está. Não me sinto segura. E eu sinto também, vereadora Kátia, que fomos desrespeitadas, sim. Porque a nossa prerrogativa, o nosso direito de ter tempo hábil para analisar, como o regimento prevê, de 5 dias, não foi respeitado. Não está sendo respeitado. Então, eu compartilho com todos que se sentem desrespeitados aqui hoje desse mesmo sentimento. Porque, realmente, isso que está acontecendo aqui, do meu ponto de vista, não poderia acontecer. E só quero, dentro desses 2 minutos que eu ainda tenho, relembrar, senhor presidente, que o senhor, enquanto sentava aqui, não lembro, creio que era ali que o senhor sentava, na época do Quarteto Fantástico, o senhor era um dos vereadores que defendia, senhor presidente, que não fosse feita a sessão extraordinária, sim. Questão de ordem. Esses projetos estão sendo enfiados, com perdão desse termo, mas estão sendo enfiados goela abaixo. Eu não concordo com isso, o senhor não concordava, não sei o que aconteceu, que o senhor mudou seu posicionamento, mas eu não concordo. Mais alguém que quer discutir? Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por 6 votos a 3. Tendo em vista que o presidente pode exercer seu direito de voto. Tendo em vista que esse é um projeto de lei complementar, necessita de maioria absoluta. Maioria absoluta, o presidente pode exercer o direito de voto. Não. É simbólico. Não. Tendo em vista que... Coloco em primeira discussão, questão de ordem. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei complementar 02 de 25, que cria emprego público no quadro de pessoal do Poder do Executivo Municipal e da outras providências. Está em discussão. Senhor presidente? Senhor presidente? Sim. Gostaria de dizer que, em tese, né, na teoria, é muito legal a gente pensar nessa situação de criar o emprego público. O funcionário que, o funcionário não rendeu, ele é mandado embora. Eu só tenho receio, e eu vou compartilhar com desse meu receio aqui com a população, porque foi aprovada essa comissão agora, justamente para julgar, né, o trabalho desses cargos que estão sendo criados aqui. Então, eu tenho receio que, na prática, né, em tese, nós temos aqui bonito. Mas eu tenho receio que, na prática, acabem virando cargos em que os funcionários vão se sentir obrigados a fazer da mesma forma que muitos comissionados fazem hoje. Então, sou contra esse projeto também. Mais alguém que queira discutir? Senhor presidente. Vereadora Kátia.
Volta. Vocês vão até achar repetitivo, mas é repetitivo em cada projeto, eu vou falar a mesma coisa. Desnecessário, caráter de urgência, sou contra a forma com que as coisas estão sendo conduzidas, nós precisamos discutir enquanto servidores públicos, né? Essa questão que a vereadora Tati colocou é muito importante. Os meus colegas aqui do Campo da Água Verde, né, nós vivenciamos recentemente uma situação onde um cartaz expondo a realidade dos serviços de saúde naquele dia foi arrancado da porta da unidade, teve funcionário demitido, né? E isso assim me preocupa demais, gente, saber de que forma que as coisas vão ser conduzidas daqui para frente. Então sou contra, voto favorável aos meus colegas servidores públicos, eu acho que eles precisam ser respeitados e valorizados. Então, mantenho meu posicionamento. Mais alguém que queira discutir? Não havendo mais quem queira discutir, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. 6-3 aprovado. Pelo placar de 6-3, o projeto foi aprovado. Primeira votação. Coloco em discussão e votação o projeto de lei complementar número 03, que dispõe o modelo de gestão dos órgãos e funções da direção, chefia e assessoramento na estrutura organizacional da administração pública do município de Canoinhas. Está em discussão. Senhor presidente. Vereadora Tati. Apenas para confirmar, esse é o projeto de lei complementar de 246 páginas. É o projeto que dispõe sobre a criação dos cargos da estrutura organizacional. É o maior projeto de todos, é um projeto que eu até consideraria talvez o mais polêmico. E eu quero falar assim que é incrível. É incrível o que acontece, o que está acontecendo aqui em Canoinhas. Porque não muito tempo atrás, a prefeita municipal esteve aqui, chefe do Poder Executivo, usando a tribuna para falar que para fazer obra precisava de dinheiro, que o município não tinha dinheiro, que enfim, não tem. Eu recebo mensagens diariamente de pessoas que vão na farmácia da UPA e não tem nem dipirona. É muito bonito vir aqui falar que tem farmácia na UPA. Que bom que tem farmácia na UPA, mas cadê os medicamentos na farmácia? Medicamentos básicos, Nós estamos vendo uma série de problemas em estradas do interior, porque não tem cascalho suficiente, brita não tem, faz uma licitação e compra. Ah, mas não tem dinheiro. Não tem dinheiro, o município não tem dinheiro para pagar os professores dão despesa. Mas esse projeto desse tamanho que não pudemos analisar suficientemente, está criando duas secretarias. Uma das secretarias é de governabilidade. Governabilidade. Vamos ver quem que serão os secretários. Outra situação que eu quero dizer aqui é que esse projeto está criando, sim, não adianta vir ninguém mentir que não está criando cargo, estão criando 42 cargos comissionados e mais 12 funções gratificadas. E a própria prefeitura mandou um documento dentro do projeto mostrando que o valor mensal a ser gasto para manter essas duas secretarias, esses 42 cargos comissionados, essas 12 gratificações, são de R$ 393.901,23. 393 mil, para arredondar, por mês. Por mês. Eu não admito mais ver aqui, se isso for aprovado, qualquer um defendendo que não tem dinheiro nessa prefeitura para pagar remédio que o povo precisa. Eu não admito. Eu sou totalmente... As promessas de campanha que foram feitas, de corte de cargos comissionados, cadê? Estão aumentando comissionados. Ah, mas estamos extinguindo cargos. No pouco tempo que eu tive para analisar esses projetos de lei, os cargos que estão sendo extintos são aqueles dos estatutos. São os estatutários, não são os comissionados. No pouco tempo que eu tive para analisar esses projetos. Então, eu sou contra essa criação desse cabide de empregos. É um cabide de empregos. Eu sou contra
Essa sessão extraordinária, para votar essa situação em regime de urgência, não é urgente. Eu sou totalmente contra uma segunda extraordinária hoje, e eu digo mais. Eu já avisei a todos os vereadores e ao presidente, e vou avisar a população também. Eu vou entrar com ação judicial contra tudo isso que está acontecendo aqui. Questão de ordem. Kátia. Mais alguém que queira... Kátia. Mais alguém que queira discutir? Mais alguém que queira discutir? Senhor presidente? Questão de ordem, mais alguém que queira discutir? Vereador César? Eu também sou contra, né, a esse projeto, que nós não tivemos tempo, né, hábil para nós estar lendo esse projeto. Eu fico pensando agora como pai, assim como tem muitos pais, como eu citei aqui hoje, e como os professores, né? São 393 mil reais por mês. Eu fico revoltado com o tempo de chuva que teve esse tempo atrás, quantos ônibus encaiando nos interior que nós andamos colhendo fumo, eu represento a fumicultura, quantos ônibus encalhando, as crianças andando em ônibus velho, cheio de criança, quantos ônibus dava para comprar em um ano aí, para essa criançada ir para a escola com ônibus bom. E também, eu fico pensando, como que os vereadores aqui dessa Casa de Lei vão se comportar. A prefeita falou na eleição dela que ia diminuir 50% dos cargos comissionados. Está querendo aumentar mais 50, então? Ou mais 200? Eu fico pensando, como que nós vamos ficar arcando com todos esses custos? A minha filha ficou internada no hospital em Joinville, nós fazemos acompanhamento lá, não tem carro para levar a minha filha para estar indo fazer os tratamentos, acompanhamento. Todas as cidades vizinhas têm. Por que nós vamos criar mais cargos comissionados, mais 2 secretarias, se nós podemos investir na educação, na saúde, na infraestrutura da cidade? Viu? É isso que eu não entendo. Eu quero pedir para algum dos vereadores que leram todo esse projeto, explique para nós, explique para a população de Canoinhas o porquê de tanto dinheiro que está indo assim por água abaixo, que poderia ser investido em qualquer outra área em Canoinhas. Eu estou revoltado com isso. Não estamos, nós estamos achando, nós estamos aqui com cara de palhaço, porque eu represento o povo canoinhense. Não sou professor, mas represento os professores. Ano passado, falaram que não tinha dinheiro para pagar o piso do professor, né? Como é que agora tem dinheiro para fazer mais cargos comissionados? Entendeu? É isso que eu não entendo. Como é que tem dinheiro para isso? Como é que tem dinheiro? Então, nós estamos embarcando num barco aí que parece estar furado. E precisamos da ajuda de cada um de vocês, precisamos da ajuda dos professores, precisamos de mais tempo para avaliar, analisar esses projetos, que eu acho que ninguém analisou, para falar bem a verdade. Estamos embarcando assim, eles estão falando que aprovam pessoas que representam os professores, até a Cristane pode falar ali. Veja a dificuldade para os professores ir lá para Felipe Schmidt, as estradas lá para Felipe Schmidt está horrível. Veja a dificuldade que está para vocês ir. Veja a dificuldade que está para eles ir. É pneu estourado, é amortecedor estourado, é não sei o que, é pedra que não passa rolo. Por que não leva as máquinas lá com esses 393 mil reais? Então, pessoal, eu acho assim, que nem a vereadora Tati falou, por que nós não pegamos e não sentamos e não entramos num consenso, juntamente com a população, para nós ouvir qual é o ponto de vista de vocês? Ninguém está tendo esse tempo, nem vocês não estão tendo esse tempo. Podemos fazer uma audiência pública? Podemos? Né? Eu acho certo. O povo decidir. Pessoal, eu acho que o povo tem que decidir. Isso aí que está acontecendo é uma palhaçada, né? Eu achamos que é uma palhaçada mesmo. E assim como vocês, eu acho que não estão concordando com nada disso. Pessoal, mas aqui, eu acho engraçado, né? Que está prejudicando em todas as áreas. 390 mil reais, né? É muito. É isso aí. Então, por que nós não podemos investir em todas as outras coisas do que criar mais 2 secretarias para colocar mais pessoas? Eu entrei aqui na Câmara, entrei ali na Prefeitura, ando trupicando em gente já de cargo comissionado. Esses dias eu pedi para imprimir uma folha. A mulher não sabia imprimir uma folha. Então, aqui ninguém está para dever favor para político nenhum, para prefeita nenhuma, estamos para representar o povo. Foi por isso que vocês...
a Kátia e a Tati vamos lutar pelos nossos direitos. Somos a minoria, mas nós vamos estar aqui para escutar, ouvir vocês e lutar pelos nossos direitos. Porque eu não devo favor para político nenhum, para prefeito nenhum, para vereador nenhum, para deputado nenhum. Eu devo favor para vocês, né? Eu devo favor para vocês, canoinhas. Então, eu agradeço e sou contra esse projeto de mais de 393 mil reais a menos nos cofres públicos aí na Prefeitura de Canoinhas. Imaginem, é isso aí. Então, eu acho que nós precisamos de tempo e podemos marcar uma audiência pública, se for possível. Obrigado. Senhor presidente. Questão de ordem. Não havendo mais... Alguém quer falar, senhor presidente? Não falei ainda. Sim. Estou falando em todos os projetos. Sim, só nós falamos, né? Mas não podemos deixar nos calar. Só gostaria de mostrar para vocês aqui que a denúncia está protocolada no Ministério Público, tá? Senhor presidente, eu gostaria de que, por uma questão de respeito a nós, vereadores, a comunidade canoiense que se faz aqui presente, os servidores públicos, que o senhor tivesse o bom senso de colocar a segunda votação para uma outra sessão, para a gente ter tempo de estudar isso aqui, né? Porque... a vereadora Tati e o César colocaram... não sei se vocês se lembram, mas recentemente foi aprovado aqui um empréstimo milionário, e sobre o qual nenhuma parcela ainda foi paga desse empréstimo, né? Então, nós já acumulamos dívidas. Esses cargos comissionados, eu até falei na reunião de comissão que foi falado que são pessoas qualificadas. Nas atribuições, gente, de cada cargo comissionado criado, não se fala nenhuma vírgula de que tem que ter determinados critérios técnicos. Não sou contra cargos comissionados, sou contra excesso de cargo comissionado, cabide de emprego. É ridículo nós andarmos por aqui, gente, e escutar que está sendo criada a secretaria do fulano e a secretaria do ciclano. Ninguém é dono de secretaria, né? É um cargo passageiro, gente, e de competência que precisa ser desenvolvida. Então, eu gostaria, gente, de que nós pudéssemos ter esses cargos distribuídos em vagas para concurso, para que a minha filha que está aqui me acompanhando, quando ela tiver idade, que ainda não tem, mas quando ela tiver, que ela possa estudar, se qualificar e disputar um cargo. E que ela não precisa ser amiga de fulano, ciclano, beltrano para ser indicada para um cargo, porque ela vai ter competência técnica para isso. E, gente... nós não estamos falando de cargos, gente, de R$1.000 ou de um salário mínimo. Nós estamos tratando da criação de cargos de até quase R$14 mil. Não, vocês conseguem um emprego facinho por aí? Gente, senhor presidente, nós precisamos respeitar a nossa população. Essa criação de cargos, ela é absurda. Ela precisa ser analisada, avaliada, né? Retirado, como o senhor colocou, né, senhor James, sobre a criação de cargos de comissão nas unidades de saúde. Nós temos os enfermeiros capacitados que coordenam as equipes, temos os farmacêuticos que coordenam a farmácia, e aí, a partir da criação desses cargos, quem é que vai coordenar o serviço? Um cargo comissionado, sem nenhuma qualificação técnica? Não, gente, por favor, não! Né? Eu acho que precisamos olhar para isso e ver, né? Seria isso, senhor. Mais alguém queira discutir? Não havendo mais quem queira discutir. Então, domingo, dia 30, eu estava na estrada com 2 cabides de emprego, resolvendo o problema. Certo? Então, quando a gente fala em cargo comissionado, eu gostaria de muito respeito, porque são pessoas que estão prestando serviço à comunidade canoinense. Ok? Inclusive, eu estava lá e tinha provas que eu estava lá. Entendeu? As pessoas que estão prestando serviço também têm uma família. Uma coisa é cargo comissionado, outra coisa é a criação de excesso de cargos, como eu deixei muito claro aqui.
O senhor está mudando a minha fala. Não havendo mais quem queira discutir. Os cargos comissionados podem sustentar a família. Eu sustentei minha família sempre como taxista, eles podem sustentar a família trabalhando em outros ângulos também. Vereador, no caso só é permitido o uso da palavra no caso de citação nominal. Não havendo mais quem queira discutir, coloque em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Pelo placar de 6-3, o projeto foi aprovado. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrado. Questão de ordem. Não havendo mais quem queira tratar, declaro encerrado a reunião, marcando outra reunião extraordinária, conforme a aclamação do plenário, para logo em seguida.